Ok, amém, obrigado. Muito bom falar com vocês, muito bom ver todos vocês aqui, que coisa linda, né? De novo, só quero frisar de novo, isso não é um culto. E de novo, essa informação aí, se vocês quiserem ajudar o Dream Center, essa não é a conta da Ilan, é a conta da ONG, é uma conta completamente separada, é um CNPJ separado, uma diretoria separada. O pastor Tiago é o diretor lá do Dream Center. Então, essa reunião é uma reunião, inclusive nós decidimos que nós não vamos levantar oferta nessa reunião, vamos falar ali, se vocês quiserem ofertar para o Dream Center, ou onde que vocês quiserem, vocês estão muito bem-vindos, mas o objetivo dessa reunião é agregar valor a você, e agregar valor à sua empresa, e ao que vocês estão fazendo. Então nós vamos ter pessoas aqui, preleitores, que vão compartilhar da sua experiência, e de repente ajudar vocês a desenvolver o seu chamado, né? Porque ser empresário também é um chamado, né? Tudo que nós fazemos, se Deus nos chamou para fazer, e se, por exemplo, ser empresário foi algo que Deus te chamou para fazer, então isso é algo que temos que fazer com excelência. Então, o objetivo dessa reunião, nós vamos tentar fazer mensalmente, é de ajudar você como empresário, ou ajudar você com o sonho de ser empresário, a expandir e fortalecer tudo que você está fazendo. Hoje, eu estava pensando no que ministrar, o que falar aqui com vocês, e algumas semanas atrás eu fui numa igreja para pregar lá em Itaguaí, e o bispo lá veio com uma palavra de Deus para mim. Então aí quando alguém faz isso, sempre fica, tá bom, vai, pode dar a palavra, né? E aí veio com uma palavra de Deus, e ele falou assim: Deus diz, sobre você vem ventos a favor. Ô glória, tem tanta palavra que pode ser, né? Ô glória, é legal, ô glória. E aí ele elaborou, né? Ele falou assim: você agora está entrando num período de ventos a favor, e durante esse período de ventos a favor, você tem que estar preparado para armazenar esse tempo de avanço. E ele disse assim, é como se você tivesse um navio, esse é o momento para abrir a vela e deixar o vento soprar e economizar a gasolina, porque a gasolina você vai precisar para um outro momento, de repente, quando você não tem vento a favor. Eu falei, legal, obrigado, fui lá, preguei, mas aquela palavra ficou na minha mente. Ele até usou o exemplo de José, né? José, nós vemos no livro de Gênesis, José foi alguém que interpretou um sonho do faraó, que o sonho era basicamente, você vai ter 7 anos de vento a favor, e depois você vai ter 7 anos de vento contrário, né? 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez, e esse foi o sonho. E José decidiu, ele levantou uma resposta, articulou uma estratégia diante desse sonho para armazenar, e aí foi uma estratégia incrível que eu acho que colocou o Egito como o país supremo do mundo, colocou o Egito como o país em que todos os outros países da região se escravizaram para Egito, e Egito tomou conta praticamente do mundo todo conhecido naquela área por causa daquela estratégia. E eu comecei a pensar sobre minha vida, e realmente nas empresas da minha vida, nas coisas que eu experimentei, eu já vi vento contrário e vento a favor. Quantos de vocês viram? Quem aqui é empresário? Hoje você tem uma empresa, ou você é profissional liberal, ou você é empresário? Deixa eu ver, só para eu ver, ok? E quem aqui ainda não é, mas quer ser empresário ou empresária? Deixa eu ver. Ok, legal, ok, mais empresários. Quantos de vocês já experimentaram ventos a favor? As coisas indo muito bem, ok. Quantos de vocês já experimentaram ventos contrários? Ok, interessante, tem mais mãos levantadas a segunda vez do que a primeira vez. Então, hoje eu quero meio abrir aqui falando, porque a minha experiência de vida foi exatamente oposta de José. José teve 7 anos de ventos favoráveis, depois 7 anos de ventos contrários. Então ele teve a oportunidade de armazenar. Eu tive 15 anos de ventos contrários.
agora só apenas 4 anos de ventos favoráveis, mas os ventos muito favoráveis. E o que realmente acontece em empresas? A gente pode usar um outro termo, que é um termo mais empresarial, que é o termo de embalo, né? O que realmente acontece nas empresas é nós temos momentos de embalo a favor do que nós estamos fazendo e momentos de embalo contrário. Então hoje eu queria falar com vocês, falar sobre 3 assuntos, como é que nós quebramos embalo contrário. De repente a sua empresa é uma empresa muito afetada pela pandemia e vocês têm um embalo contrário. O que nós podemos fazer para vencer o embalo contrário? Depois eu quero falar com vocês sobre como desenvolver um embalo a favor, como desenvolver um embalo a favor. E por último, eu quero responder a pergunta de como manter o embalo. E no final, se nós tivermos tempo, nós vamos responder perguntas e respostas. Vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem, contanto que eu tenha permissão de responder somente as que eu quero responder, tá bom? Então, vamos lá. O meu início... deixa eu contar uma história. No início da minha vinda aqui para o Brasil, eu tinha um pensamento de que pastor e empresário não se misturava, e eu escolhi ser pastor, né? Então hoje eu não penso mais assim, mas naquela época eu pensava assim. Então, e hoje, se eu tivesse que escolher, eu escolheria ser pastor, tá? Então, para mim, a parte empresarial da minha vida é meu hobby, né? Algumas pessoas saem de lancha, algumas pessoas pintam, algumas pessoas colecionam carros antigos. Meu hobby é abrir empresas, né? Então é o que eu faço para me divertir. Eu faço geralmente nas segundas-feiras, eu me dedico a isso. Hoje eu me dediquei a reuniões empresariais. Mas no início eu não era empresário, eu era pastor, mas eu sempre tive uma mentalidade bastante empresarial até dentro da igreja. E eu decidi, vamos abrir a igreja. Então falei, puxa, vamos abrir grande, né? Então eu estava trabalhando lá nos Estados Unidos, eu pensei, o que nós vamos fazer? Então pesquisei aqui no Brasil, morando lá nos Estados Unidos, pesquisei no Brasil, quem é a cantora mais, assim, top do momento. E naquele momento era Aline Barros, 21 anos atrás. Aline Barros tinha 17, 18 anos, ela que estava realmente bombando. Então eu liguei lá para a agência dela, que era a mãe dela naquela época, falei com ela, contratei. Falei assim, nesse dia eu quero ter a Aline Barros, tudo bem, vai custar isso. E eu sei que eles cobraram demais para mim, porque sabiam que eu era dos Estados Unidos, está cheio de dólar. Eu sei que cobraram o preço altíssimo. Eu paguei, fiz a transferência, paguei tudo para eles e pensei, puxa, vai ser legal. E aí eu aluguei do governo municipal do Rio de Janeiro um anfiteatro que hoje o espaço hoje é o Alvorada, mas naquela época, 21 anos atrás, era um anfiteatro perto lá do Carrefour, e eu falei, vou encher lá de gente, e ali vai ser o início da nossa igreja, vai ser algo que vai impactar a Zona Oeste toda, bem no meio da Barra ali, vai ser fantástico. E então fui planejando, comecei isso, eu paguei o antecipado, Aline Barros, 9 meses antes do evento, porque eu sou um cara organizado e planejado, já era assim. E foi chegando perto, estava tudo certo, vai ser tremendo. E chegou mais ou menos um mês antes, e a mãe da Aline Barros liga para mim, ela fala assim, Aline não vai poder fazer o evento. Eu falei, vai poder fazer sim. E ela falou assim, não, ela não vai poder fazer. Eu falei, não, ela vai poder fazer. Aí a mãe dela falou assim, não, você não entende. Eu falei, você que não entende, eu estou com um contrato aqui assinado, ela vai ter que poder fazer. E está tudo pago, eu paguei antecipado 100%, ela vai fazer. Ela falou assim, não, você não entende, é o dia do casamento dela. Eu falei, por acaso ela casa de manhã? Porque ela podia fazer o evento à noite depois do casamento dela, né? E ela falou assim, não, mas ela casa na Itália. Eu falei, caramba. Aí ela falou, mas eu já resolvi o seu problema, porque arrumei alguém assim, 2 cantores que vão fazer seu evento, vai ser tremendo. Primeiro, a gente vai botar os nazarenos e vai ser muito top, eles vão fazer. Eu falei, eu nunca ouvi falar dos nazarenos. Aí ela falou, não, eles são muito grandes, né? Mas né, fui descobrir depois que
não era só eu que nunca ouvi falar deles, né? E também a Cristina Mel. Aí eu pensei, também não tinha ouvido falar da Cristina Mel, porque naquela época eu só tinha 30 anos e pessoas que tinham conhecido falar da Cristina Mel, eles tinham lá 80 anos, né? Então, era... Então, o meu evento que ia chamar muitas pessoas, já tinha pago televisão, a gente tinha anunciado na televisão, estava tudo certo, finalmente eu vim, tá bom, Nazarenos, Aline Barros não, mas Nazarenos, tá bom, Cristina Mel, fui lá na televisão, fiz os anúncios, os comerciais da televisão, paguei tudo isso, e aí, uma semana antes do evento, a prefeitura liga para mim e fala assim, não pode ter o evento no anfiteatro. Eu falei, pode ter, claro que pode ter. Aí eles falaram, não vai poder acontecer. Eu falei, não, claro que vai ter. Está aqui, o contrato está assinado aqui pelo secretário não sei de quê, de tal. Ele falou assim, mas você não entende, não. Eu falei, não, é você que não entende, você vai fazer sim, senhor. E eles falaram assim, não, é que alguém veio e roubou 5 quilômetros do cabeamento de eletricidade, então não tem eletricidade lá. Aí eu estava com uma mentalidade ainda americana. Eu pensei, que tipo de pessoa vem com uma série de carretas e caminhões e caminhão Monkey e vai lá e arrisca a vida para roubar 5 quilômetros de cabo elétrico? Só no Brasil mesmo, só no Brasil. Aqui, brasileiro, assim, já nasce empresário, né? Pro lado errado, mas já nasce empresário, né? Então, eles tinham... aí fala, só se alugar um gerador. Falei, tá bom, aluguei um gerador daquele maior que tinha. Aí, no dia, eu trouxe comigo 72 americanos de várias igrejas nos Estados Unidos que me ajudaram a pagar o evento. Então, minha credibilidade como um novo pastor, uma igreja que vamos começar, estava tudo ali. Toda a minha credibilidade internacional estava ali e esses 72 americanos estavam olhando. E aí, no dia do evento, lá, né, Nazarenos, Cristina Mel e 72 americanos... E veio um furacão. Eu nunca vi chuva no Brasil, no Rio, daquele jeito. Nem antes, nem depois. Eu nunca vi. Era gotas d'água desse tamanho. E assim, milhares delas. E elas não estavam caindo assim, elas estavam vindo na lateral. Assim, pô. E o palco estava coberto, mas aquele gramado completamente... inundado, gramado totalmente inundado, e 72 americanos congelados ali, tentando assim, com o guarda-chuva lateralmente, tentando se proteger daquele vento, e foi terrível. E aí o gerador estava lá com 4 cabos dessa grossura, saindo do gerador, descendo, entrando na água, indo debaixo da água que estava alagado, indo para o palco. Os 72 americanos estavam com água até a canela. E o operador do gerador falou assim, quer que eu ligue? E eu falei, é seguro? Ele falou, normalmente não se mistura eletricidade e água. Aí eu pensei, puxa, Aline Barros, os Nazarenos e Cristina Mel. Ninguém está aqui, exceto os americanos. Chuva desgraçada, perdi todo o meu investimento na televisão. Agora só falta eu fritar 72 americanos e ir para a cadeia. Ser preso aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Então eu cancelei, e dali começou um período longo de ventos contrários. Ventos contrários, e aí então ali gastei todo o meu dinheiro, gastei tudo que eu pensava que ia ser o início de uma igreja que ia ser uma mega igreja, que a gente ia romper, assim, ia ter milhares de pessoas na primeira semana. Eu pensei que ia resolver, assim, ia ser a igreja do Rio de Janeiro, a igreja do Rio de Janeiro, 21 anos atrás.
E aí tudo foi por água abaixo e a gente acabou começando numa quadra alugada de um CIEP. Não era nem alugada, porque o CIEP não era permitido alugar, mas num acordo lá com a diretora, ela falou assim, se você consertar a nossa geladeira, você pode ficar com a quadra esses 4 domingos. E aí no mês seguinte, se você acertar a nossa antena parabólica, e aí foi assim, né? Mês a mês a gente foi fazendo uma coisa ali na igreja, e a gente foi usando aquilo, e foi muito duro o início, foi muito duro. Para mim, os ventos favoráveis não vieram. E eu aprendi algumas coisas de como quebrar ventos contrários. Sabe, tem uma passagem em Atos 27, que diz o seguinte, está aqui, ó. Isso aqui é apóstolo Paulo. Normalmente eu não vou usar versículos bíblicos numa palestra empresarial, mas eu pensei que esse aqui era tão importante. E apóstolo Paulo, ele estava tentando avançar o que ele estava fazendo, e ele encontrou ventos contrários. E olha o que ele fez. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tem 3 coisas que eu acho que são importantes quando você está passando por ventos contrários. A primeira coisa que é crítica é perseverança, tá? Perseverança, vê se está ali na tela. Perseverança é a primeira coisa que você tem que ter, porque nada acontece de noite para o dia. Algumas pessoas que olham de repente para mim e pensam, caramba, olha, de noite para o dia, ele tem 1.700 alunos em 5 escolas, ele tem uma editora, ele tem, semana passada na nossa igreja, 3.600 pessoas vieram para os nossos cultos, nós temos 17 cultos durante o final de semana em 6 prédios diferentes, e as pessoas pensam assim, puxa, de noite para o dia. Sim, de noite para o dia aconteceu, mas levou 15 anos para isso acontecer de noite para o dia, porque perseverança é a primeira coisa que tem que ter. Se você quer atravessar ventos contrários, você vai ter que ter a capacidade de sustentar momentos difíceis. Você vai ter que ter essa capacidade de atravessar tempos difíceis. Se você é o tipo de pessoa que desiste fácil, então faça concurso e trabalhe para o governo. Tá? Porque ali você não vai ter torração de cabeça, mas se você quer ser empresário, você vai ter muitas oportunidades. E eu tive muitas vezes, eu tive tentações para eu largar o que Deus estava me chamando para fazer. Eu tinha certeza absoluta. Plantar uma igreja que levanta líderes, que planta uma igreja, certeza absoluta. E aí, toda vez que tinha um problema, um abençoado lá nos Estados Unidos me oferecia um emprego. E eu era bom lá nos Estados Unidos, eu era diretor financeiro de igrejas e de mega igreja assim acima de 10 mil pessoas, e são difíceis encontrar pessoas que conseguem gerenciar uma igreja acima de 10 mil. Ainda estou tentando gerenciar a nossa para ser desse tamanho, não é ainda desse tamanho, mas lá nos Estados Unidos eu fazia isso durante tempo. Então pessoas constantemente, vem para cá, você pode morar em Memphis, morar nos Estados Unidos, morar aqui, o tempo todo, e eu dizendo não o tempo todo. Aí alguém entrava na nossa casa, roubava a gente com arma na cabeça, o pessoal ouvia isso, Fela, você não precisa estar lá no Rio, é perigoso, você tem família, vem para cá para os Estados Unidos. Aí depois a minha esposa leva paulada na cabeça, Fela, o que você está fazendo? Vem cá, o tratamento para sua esposa vai ser muito melhor aqui nos Estados Unidos, que não era, na verdade era melhor aqui no Brasil, só um parênteses aí para vocês. Mas um monte de tentações, mas perseverança é a primeira coisa. Não desista facilmente. Se você está abrindo, se você tem certeza que o seu chamado é ser empresário, então não desista. Mas a segunda coisa é da mesma importância. Às vezes você não desiste do destino, mas você tem que achar rotas diferentes. Aquele versículo que a gente leu diz que eles foram num outro caminho para o mesmo destino porque tinham ventos contrários. Então se você for empresário, você tem que ser aquela pessoa que cutuca daqui, cutuca dali, que vai ver isso aqui, ver aquilo. Quando a gente abriu essa escola, a primeira escola, foi a escola mais difícil
que agora já abrimos 5, mas essa foi a mais difícil. Sabe por quê? Porque os fiscais que falaram assim, não, você não pode abrir a escola nesse terreno. Apesar da gente ter a consulta prévia que disse que a gente podia, eles falaram, não pode. Eu falei, puxa, eu investi 500 mil reais aqui, e eu investi porque eu tenho um documento da prefeitura dizendo que pode. Eles falaram, mas não pode. Por quê? Porque tem igreja ali, não pode ter mistura disso em igreja. Eu falei, mas e a escola britânica dentro daqui? E São Bento? E Santo Inácio? Aí eu dei uma lista de 20 escolas que estavam junto com igrejas. Aí falaram assim, não, isso é antiga. Aí eu falei assim, eu comecei uma 5 anos atrás, e uma outra. Aí tive que argumentar, depois falaram assim, não, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter cerca, tem que ter isso. Assim, nos fizeram gastar 150 mil reais a mais. E aí eu descobri que a chefe dos inspetores, o marido dela tinha uma escola 800 metros daqui na mesma rua. Então, às vezes... Então, o que eu fiz? Eu tive que achar outros caminhos. Eu tive que ir até o governador, falar com o secretário, trazer... porque se você... Perseverança, sim, é a primeira coisa, mas perseverança não significa ir no mesmo caminho toda vez. Às vezes, você tem que achar outros caminhos para chegar no mesmo destino. Às vezes, você tem que falar com outras pessoas. Quando a Renê e eu, nós fomos viajar para a África, e a Renê tinha que ter tido uma vacina de febre amarela. E aí, para isso, ela precisou fazer essa vacina 10 dias antes. Aí uma série de coisas. Aí o que eu fiz? Eu comecei a ligar para todos os médicos que eu sabia. Eu tinha 5 médicos fazendo a mesma coisa. E eles ficaram irritados uns com os outros. Mas era o jeito, porque tinha que ter 5 maneiras paralelas para a gente conseguir. Finalmente, a gente adiou um dia, mas nós conseguimos ir. Por quê? Porque perseverança não significa que você persevera no mesmo caminho. Perseverança é para o destino, mas você tem que ir achando outros caminhos. Cavar um buraco, passar por cima, derrubar, fazer uma ponte, cavar um túnel, mas você vai chegar lá e você precisa saber isso. A terceira coisa que você faz para quebrar ventos ao contrário é a questão de experiência. Sabe, experiência tem 2 tipos. Positiva e negativa, né? Então você precisa saber valorizar experiência negativa. Muita gente joga fora experiência negativa ou desconsidera, mas na minha experiência, eu tenho muito mais experiência negativa do que positiva, né? Então eu aprendi a não fazer o mesmo erro 2 vezes. E eu fico incrivelmente surpreso como eu vejo empresários cometendo os mesmos erros vez após vez. Então, se você simplesmente aprender uma coisa de hoje, é isso aqui, ó, que errar não é um problema. Errar da mesma forma 2 vezes né? Então, errar... E na sua equipe, se você... É uma coisa importante também. Na minha equipe, a gente tem perto de 300 empregados, 300 pessoas. Não conheço nem o nome deles. Quando eu vou para uma escola, eles não sabem quem eu sou. Eu tento estacionar, eles falam, não pode estacionar ali. Eu ignoro eles, estaciono mesmo assim. Mas... eles... eu não conheço quem eles são, mas a cultura... Cuidado, quando você tiver vários empregados, de não gerar uma cultura de punir um erro. Não puna um erro. Puna um erro de um desvio de caráter. Puna preguiça ou mentira, essas coisas. Mas um erro você não precisa punir. Porque um erro é um momento de grande aprendizado. Agora, se errar 2 vezes, eu falo isso para a nossa equipe o tempo todo. Puxa, eu fiz isso, acabei, estraguei, deixei, o que eu fiz fez com que essa televisão de 55 polegadas queimasse, vai custar isso. Eu falei, olha, fica tranquilo, só não faça de novo. Se você fizer de novo, eu vou achar outra pessoa para deixar
ela tem uma oportunidade de fazer isso de novo em vez de você. Né? Então, não cria uma cultura onde errar não é um problema. Errar 2 vezes é um problema. Então, vamos falar sobre como gerar vento a favor. Na minha experiência, o que eu fiz para gerar vento a favor, eu não acho que essas são as únicas maneiras, mas uma das coisas que eu achei que me ajudou muito é gerar um nicho. Gerar um nicho no que você faz. Aí, de repente, você fala assim, puxa, eu tenho restaurantes, e tem milhares de restaurantes. Ou você fala assim, eu presto esse serviço, e tem milhares de pessoas que prestam esse serviço. E eu já ouvi isso muitas vezes. Gerar uma identidade única para o seu negócio. Gerar alguma coisa que totalmente diferencia o seu negócio dos outros. E o primeiro negócio nosso, nós éramos uma igreja. E aqui, eu não sei se você percebeu, mas tem bastante igreja no Brasil, né? Tem muita igreja, e tem muita igreja muito boa, e basicamente as igrejas todas fazem a mesma coisa, né? Pessoas chegam atrasado, começa o culto atrasado, depois toca algumas músicas, depois alguém fala por um tempo, e depois pega o dinheiro das pessoas, e aí depois ora, e aí depois vai para a cantina e depois disso vai embora. Né? Isso aí, todas as igrejas são basicamente iguais. Então, como é que a gente gera uma cultura, uma identidade diferenciada, que começa a gerar um nicho de pessoas que começam a gostar da sua igreja e ver a sua igreja como diferente. Então, na nossa igreja, nós decidimos começar a mudar as coisas, decidimos começar na hora. E foi difícil, e pessoas saíram da nossa igreja porque nós começamos na hora. Mas muito mais pessoas entraram para a nossa igreja por causa disso. O que mais? Nós decidimos dar bis. Quem gosta de bis? Chocolate. A gente decidiu dar chocolate. No meio do culto, a gente todo culto a gente dava chocolate, bis, chocolate. E todo mundo gosta de bis, mas sabia que gente saiu da nossa igreja por causa disso, achou que não era espiritual, né? Mas muitas outras pessoas vieram para a nossa igreja por causa disso. E a gente começou a gerar identidade. Depois a gente instituiu o countdown, um relógio que aí quando zera começa. Aí foi difícil, o pessoal do louvor queria que eu subisse e lesse um salmo, alguma coisa assim. Não, quando vai para 0, toca a bateria, e começa. E foi difícil, mas gente saiu, não, eu não gosto de começar o louvor dessa forma. Eu falei, bom, então tem outras igrejas que começam o louvor de outra forma. Mas gerar identidade significa que você está disposto a abrir mão de pessoas que não gostam dessa identidade. Mas, por outro lado, você gera um nicho e você começa a gerar vento a favor. Outra coisa que nós fizemos na nossa igreja, nós geramos séries. Nós começamos a pregar em séries. Pessoas saíram da nossa igreja porque nós pregamos em séries. Na escola, mesma coisa. Muitas escolas. Aí nós falamos assim, nós vamos ser uma escola que eu pensei, nós temos que ser uma escola, um nicho separado. Aí vamos ser bilíngues. Aí eu comecei a olhar os outdoors. Toda escola no Rio de Janeiro é bilíngue, sabia disso? Todo mundo é bilíngue. Bilíngue não é mais nada. Eu fico irritado com isso porque nós realmente somos bilíngues. Mas, e aí eu comecei a pensar o que nicho que nós podemos fazer na nossa escola para fazer com que nós tenhamos uma identidade clara e diferente. E o que nós fizemos? Equipes americanas. Começamos a trazer equipes americanas. Mais nenhuma escola faz isso. Equipes americanas de NFL que começavam a fazer treinos de futebol americano com profissionais da Liga Profissional Americana de Futebol Americano e de basquete universitário. Nós assinamos contratos com universidades americanas com bolsas garantidas para alunos brasileiros ter bolsa quando estudar nos Estados Unidos, se formarem lá Alex. Mas ninguém tem isso. A gente começou a gerar um nicho de identidade. Nós investimos assim
3 rins se eu tivesse, para comprar Chromebooks para todos os alunos. Foi um investimento louco. Não acho que tem nenhuma outra escola no Rio de Janeiro que tem isso. Mas por quê? Porque nós constantemente estamos procurando algo para nos diferenciar. Você quer gerar vento a favor na sua empresa, você tem que estar disposto a gerar uma diferença, gerar uma identidade diferente da sua empresa, que vai fazer com que a sua empresa não precisa nem ser melhor, mas que seja diferente, que as pessoas reconheçam, essa é a igreja que dá bis, essa é a igreja que dá bala, essa é a igreja que tem as telhas azuis, então você começa, precisa nem ser melhor, mas precisa ser diferente, para que as pessoas comecem a entender você. Segunda maneira que você gera ventos a favor é a sua equipe. Ninguém pode fazer nada sozinho, tá? Ninguém pode fazer nada sozinho. E como é que você gera uma equipe? Você honra os membros da sua equipe, principalmente com informação. Sabia que a principal coisa, pelo menos que eu encontrei, a principal coisa que gera lealdade de pessoas com você é você compartilhar informação. E sabia que a principal característica da maioria de empresários eles são fechados. Eles não compartilham informação. Não falar com ele. Não. E sabe que isso faz com que o empregado tenha a mentalidade de empregado. Eu sou o dono, você é empregado. Quando você compartilha informação, o empregado se sente dono. E se sente parte do que está acontecendo. E quando você compartilha informação, você tem a oportunidade de justificar as suas decisões. Aí você mata a fofoca. Você mata a fofoca porque todo mundo vê a razão que você tomou essa decisão. Contanto que você tome decisões que sejam legais, honestas e éticas, então as pessoas vão, em vez de desrespeitar você, vão começar a respeitar você. Então, como é que você gera equipe? Você gera... Pessoas não são motivadas por dinheiro, de forma geral. Algumas são, e essas pessoas, você quer que eles trabalhem para o seu competidor, tá? Mas as pessoas, geralmente, são motivadas por outras coisas, lealdade, visão, outras coisas. Inclusive, foi feito um teste de psicologia com 100 pessoas foram paradas na rua, um carro com pneu vazio estava ali na rua, e o motorista parou 100 pessoas, 50 pessoas, ele falou assim, puxa, você consegue me ajudar a trocar esse pneu? E das 50 pessoas, 83% das pessoas falam assim, não, claro, aí ajudaram a trocar o pneu. Depois testaram com mais 50 pessoas, o motorista falou assim, puxa, eu te pago R$5 se você trocar o meu pneu. Aí, ninguém aceitou os R$5 para trocar o pneu, mesmo que estava pagando algo. Por quê? Porque o que motiva as pessoas é a alegria de poder ajudar, de se sentir útil. Então, quando você dá dinheiro e às vezes você rouba a pessoa disso. Então, se você quer ter uma equipe boa, compartilhe informação com a sua equipe. E a última coisa... como é que você gera vento a favor? Você precisa de dinheiro. Dinheiro gera vento a favor. E como é que você ganha dinheiro? Tendo dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem, mais fácil é gerar dinheiro. Eu estou aprendendo isso agora e é impressionante isso. Eu sempre ouvi isso, agora eu tô vivendo isso. Quando você tem dinheiro, você tem a confiança para tomar as decisões corretas. Mas quando você não tem dinheiro, você não tem a confiança nem a capacidade de aproveitar oportunidades. Então, na minha vida, eu passei muitos anos sem dinheiro, ou com pouco dinheiro. Então, isso é uma das razões que só consegui abrir a Legacy com 50 anos de idade. E é uma das razões... Isso aqui vai deprimir vocês, mas, de forma geral, pessoas, homens, que compram motos Harley, fazem com 50 anos, porque é só com 50 anos que eles têm o sucesso necessário para comprar a moto. Por que é isso? Porque
na minha vida, porque demorou cerca de 15 anos para eu estocar o dinheiro necessário para eu gerar o embalo de ventos a favor. Então, quando eu comecei a escola, precisei de uma quantidade de dinheiro, não vou falar quanto, mas não foi uma quantidade de dinheiro enorme, mas foi uma quantidade de dinheiro enorme para mim. E hoje é uma quantidade de dinheiro insignificante para mim, só três anos depois. Mas naquela época foi uma quantidade de dinheiro enorme para mim. Mas depois disso, as coisas começaram a andar. Então, se você quer fazer dinheiro, você precisa de dinheiro, como é que você vai ter? Você tem que economizar, né? Ou ter um pai, ou algum outro jeito, né? Mas se você tiver o dinheiro for dado para você, às vezes não funciona. Meus filhos, eles estavam lá nos Estados Unidos e eles falaram assim, pai, eu encontrei um negócio, vamos fazer muito dinheiro, um negócio de marketing multinível, de venda de eletricidade. Aí eu falei assim, eles falaram assim, vai ser bom porque todo mundo precisa de eletricidade. Eu falei, é verdade, filho. Aí eles falaram assim, mas eu preciso de $500 para eu entrar. Aí eu falei assim, eu não vou te dar os $500, apesar de eu achar que vale a pena você gastar os seus $500, porque você vai aprender que não vai funcionar. Mas se você gastar os meus $500, você não vai aprender isso. Então, eu não vou te dar, mas eu acho que você deveria fazer. Mas não com os meus $500, porque eu já aprendi essa lição, né? Então, ele, não, mas pai, você não entende, tal, brigou comigo, e aí, finalmente, ele e minha filha arrumaram os $500, investiram e não deu em nada, né? Como é a maioria das pessoas. E foi um investimento que valeu muito a pena, mas se fosse o investimento do pai deles, não valeria, entende? Então, então como é que você consegue o dinheiro para iniciar ventos a favor? Economize. Economize o seu dinheiro. Eu sei que isso é duro, eu sei que é duro, mas economize o seu dinheiro, e aí quando você tiver a massa crítica de dinheiro, toque para frente. E o último assunto que eu quero falar com vocês, como é que você mantém o embalo? Hoje é o que eu estou descobrindo. Eu estou no embalo agora. Toda vez que eu pisco, parece que tem uma oportunidade para abrir uma nova escola e uma nova igreja. Esse mês, nos últimos 30 dias, nos últimos 60 dias, nós abrimos 3 escolas novas. A gente só tinha 2 e abrimos 3. E nós abrimos 2 igrejas novas. É um investimento brutal. Eu imagino as pessoas, como é que eles conseguem fazer isso? E nem eu sei como é que a gente consegue fazer isso. Nem eu sei. É Deus, mas nós estamos no embalo. Quando você tem um embalo a favor, cuidado para não perder. Então, coloquei 3 maneiras também que eu acho que são importantes. Primeira maneira é ordem. E eu aqui, para isso, defino ordem no sentido de manter a rotina do dia a dia. Na sua empresa, você tem coisas que precisam acontecer. Se você não fizer, a sua empresa vai desandar. Se você tem um restaurante de delivery e você começar, e aí você começa o embalo do restaurante de delivery, aí você fala assim, eu estou cansado, hoje eu não vou abrir, os seus clientes que estavam querendo comprar naquele dia não vão mais ter, vão desanimar. Na editora, que não é uma mega empresa, mas é uma empresa decente, eu decidi que nós nunca íamos ter nenhum dos nossos livros fora de estoque, diferente de muitas outras editoras. Então, nós temos um estoque enorme por causa dessa decisão, mas pelo menos qualquer cliente que quer o nosso livro, eles vão ter o livro, porque nós temos o livro sempre em estoque. Então, a rotina do dia a dia, as coisas chatas precisam ser feitas. Se você não fizer, ou se você não pagar outra pessoa para fazer, você vai quebrar, você vai perder o seu embalo, você vai desperdiçar o seu embalo. Segunda coisa, para manter o embalo, você tem que ter coragem para tomar as decisões difíceis. E quanto mais você cresce, mais difíceis algumas decisões são. Por exemplo, as decisões mais difíceis para mim são de mandar alguém embora.
são difíceis, porque eu acabo contratando pessoas que eu gosto, acabo contratando pessoas da igreja, acabo contratando pessoas que são familiares, mas às vezes não dá certo. E quando não dá certo, a primeira coisa que vem à sua mente é, puxa, eu só estou pagando isso. Então, vamos aturar. Mas esse não é o problema. O custo de um empregado ruim não é o valor que você paga a ele. O custo é que ele contamina 20 ou 30 em volta dele e ele bota a empresa para baixo. Então, você precisa ter a coragem para mandar a pessoa embora. Eu já vi muitas vezes outros empresários falar assim, que a principal erro empresarial é demorar demais para mandar alguém embora. E hoje, eu digo a mesma coisa, que o principal erro empresarial que quebra embalo, que quebra ventos a favores, é quando você não tem a coragem para fazer o que você sabe que precisa ser feito. Você sabe que precisa ser feito e você não tem a coragem porque você não quer. Querido, se você não tem a coragem, você é uma pessoa maravilhosa. Mas você não é um empresário, entendeu? Se você não tem a coragem para tomar uma decisão difícil, você é uma pessoa louvável, ótimo, você vai para o céu. Mas não seja um empresário, porque o empresário precisa tomar decisões duras e ainda poder dormir de noite. E isso para mim foi muito difícil, mandar pessoas que eu amo embora, pessoas que são maravilhosas, mas que não estavam fazendo um bom trabalho. A última coisa que eu vou falar, como é que você mantém o embalo, você mantém com visão. Então, você tem que sempre estar olhando para o futuro. Nós abrimos a nossa escola com um nicho diferente, alguma coisa que era diferente. Nós chamamos de um novo conceito, chamamos de intercultural, onde não era só bilíngue, bilíngue plus, bilíngue com interação com americanos que vinham aqui, era algo diferente. E aí, o que aconteceu? Outras pessoas começaram a copiar, então a gente precisou olhar para o futuro. E o próximo passo para nós era muito caro, milhões, que era o quê? Comprar 1000 Chromebooks. E se um Chromebook é R$2.500. Se você quiser multiplicar, para você saber quanto que ia investir, e não tinha o dinheiro. Tinha que ir pegar dinheiro emprestado do banco para fazer isso. Mas a gente precisou olhar para o futuro. Então, a última maneira de manter o embalo é você sempre ter também coragem de olhar o que é a próxima onda que está vindo, como surfistas, né, que estão olhando, não olham a onda que está vindo, mas estão olhando a segunda, a terceira, a quarta, lá atrás, e estão escolhendo a onda bem antes que ela esteja vindo. Então, você tem que ter isso também. Então, em resumo, ventos, como é que você mantém ventos, como é que você quebra ventos que estão ao contrário? Perseverança, escolher novas rotas para você continuar vencendo e valorizar a experiência, especialmente experiência negativa. Como é que você gera embalo a favor? Você gera uma identidade única, um nicho que é seu. Você honra a sua equipe com informação e transparência. E você tem que ter dinheiro. Desculpa, eu queria achar um jeito de fazer sem isso, mas... e terceiro, como é que você mantém o embalo quando você tem que ter ordem na sua vida pessoal, de fazer a rotina do dia a dia, você tem que ter coragem para tomar decisões difíceis e você tem que ter visão olhando para o próximo nível. Nós temos alguns minutos aqui para perguntas e respostas, tá? Alguns minutos, e eu não sei se às vezes tem pessoas que têm perguntas, tem pessoas que não têm perguntas, mas se você tem uma pergunta sobre esse assunto, talvez não esse assunto, mas uma pergunta que tem a ver com o lado empresarial, pessoal para mim, ou outra coisa, vocês podem só levantar a mão, alguém vai para você com o microfone agora. Alguém tem alguma pergunta, rapidamente? Ok, aqui, está chegando o microfone, aí fala no microfone. Boa noite, pastor. Me chamo Matheus e a dúvida que eu tenho foi até um momento que você terminou agora
a palestra, né, sobre questão de empréstimo. E aí, no momento onde você frisou dinheiro, você diz que isso gera, de fato, vento a favor, né? É bem óbvio e simples, mas, assim, o meu ponto de vista, a minha pergunta, é mais fácil pegar um empréstimo para acelerar um processo, para que, de fato, a gente tenha o embalo, ou é melhor continuar na organização, e entrar dentro desse embalo de acordo com a economia, como você falou, né? Também tem a forma de ter dinheiro economizando. Então, o que seria melhor? Excelente. Economizar... Não, excelente pergunta. E eu acho que depende da fase em que você está. Na fase inicial, onde você não sabe se vai dar certo, se você puder evitar pegar um empréstimo, é muito melhor. O empréstimo que eu peguei foi para um aspecto específico da minha, do meu business plan, específico, com payback imediato. Ou seja, comprando o Chromebook, eu ia poder pagar imediatamente, mas eu não tinha o capital para fazer. E eu tinha uma segurança que eu ia poder fazer, porque eu tinha os alunos, e eu tinha a entrada do valor de material que ia poder fazer isso, e eu ia apenas ter que engolir o lucro que eu teria nisso. Então, eu teria lucro, nos outros anos eu tive lucro com isso, eu não tive esse lucro, mas eu elevei o nível da escola para poder ter lucro nos anos futuros. Então, foi uma decisão de um empréstimo com payback quase imediato. Então, às vezes, era um empréstimo com juros no Brasil altos, mas com um plano muito definido. Então, se você está assim, puxa, eu estou pensando em fazer algo, você pega o empréstimo, você não sabe exatamente como você vai gastar ele num sonho, eu esperaria e economizaria o dinheiro. Tá. Quer mais alguém? Tem uma pergunta? Sim. Sim, já aqui depois. Pastor, o senhor falou que foi mais ou menos 15 anos para o senhor pegar o embalo, né? Nesses 15 anos, qual foi o momento mais difícil como empresário que o senhor passou? Nós tivemos vários, mas o momento mais difícil foi abrir essa primeira escola, por causa da injustiça. Eu fiquei indignado. Eu fiquei tão indignado que eu estava disposto a perder tudo que tinha para expor o que estava acontecendo. Mas eu tenho um sócio, então ele me ajudou. Então a gente tomou a decisão correta, a gente não subornamos nada, mas nós falamos com o supervisor, finalmente chegamos em uma situação. Nada foi resolvido que é da injustiça, mas pelo menos nós fomos para frente. Mas outras coisas, teve um momento na recessão de 2008, onde nós tivemos muita dificuldade em pagar e nós adiamos pagamentos em 10 dias dos nossos empregados da editora, que eu nunca queria fazer isso. Eu não tinha dinheiro pessoal para injetar e a empresa não tinha dinheiro, mas foi apenas 10 dias e graças a Deus a gente superou isso. E hoje nós temos um caixa bom e todas as nossas empresas trabalham com caixa saudável para evitar isso. Mas a principal dificuldade é trabalhar durante muito tempo tendo pouco retorno, né? Então isso é manter o pique, a energia de motivação diante de pouco retorno, tá? Aqui. Eu acredito que a gente só consegue chegar no nosso objetivo final com uma boa equipe. A minha pergunta é, existem alguns requisitos na hora de contratar alguma pessoa, porque uma pessoa errada pode contaminar e embaçar a visão de todas as outras pessoas.
Então, de novo, é uma questão de estágio da empresa. No início da empresa, você contrata quem vai trabalhar pelo preço que você vai pagar, né? Então, aí você começa a profissionalizar e você acaba, o nosso caso, na nossa empresa, nós estamos contratando empresas de RH para fazer filtragem de pessoas e pelo menos a esperança é melhorar a qualidade das pessoas que nós contratamos. Então, no início da empresa, você ora e tenta contratar a melhor pessoa que você pode, você fica perto dela e, se não der certo, você manda embora. Sim. Boa noite, meu pastor. Boa noite. Qual é o ponto de equilíbrio, nós que estamos iniciando numa carreira de empreendedorismo, ou sendo empresário, para que nós não venhamos meter os pés pelas mãos, no sentido de comprar um carro melhor, uma casa? Como o senhor nos aconselharia a manter esse ponto de equilíbrio? Isso, exatamente. Tem um outro Empower que eu falei, deve estar no canal do Empower, onde eu falei dos 3 principais erros de um empresário. E o principal erro, um dos principais erros é exatamente isso. De um empresário, ele começa a ter um pouco de dinheiro e ele come a semente, ele gasta o fluxo de caixa dele. Então, ele não tem mais fluxo de caixa e a empresa quebra porque ele gastou o que não era dele, era da empresa, e ele misturou o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa. E é o erro muito comum, é um erro que é a principal, eu acho que a principal razão que empresas quebram é por causa justamente disso. Então, eu vivo muito abaixo do que eu poderia viver. E eu estou feliz, Sabe por quê? Porque eu realmente não sou motivado por dinheiro. Eu realmente não sou. Eu sou motivado por outras coisas. Eu sou motivado por ganhar, eu sou motivado pelo jogo, e eu sou motivado pela missão. Tudo que eu faço tem a ver com ajudar pessoas. Então, e tem a ver com educar. Então, igreja, editora, escola, futuramente faculdade. Então, tudo que eu faço é nessa direção. E eu sou motivado para isso e, né, abrindo o meu coração, o que eu quero ter, não sei, talvez daqui a 10 anos, quando eu tiver 60 e poucos anos, é ter uma voz aqui no Brasil na área de educação. Não como não com cargo político, mas uma voz de influência, porque a gente tem 1.000 ou 2.000 ou 5.000 legacies em volta do Brasil, e aí eu vou ter uma voz para influenciar a educação do Brasil, que eu acho que a principal coisa que é a trava no ciclo vicioso que não permite o Brasil avançar é a educação. Então, eu quero poder ter uma voz na educação do Brasil. Acabei respondendo outra pergunta, mas está bom. Sim. Não. Agora pode. Boa noite, pastor. Então, eu queria saber, assim, nem sei se cabe muita pergunta. No caso, eu sou uma profissional liberal e autônoma, né? E eu tenho gestores em cima de mim, que é todo mundo autônomo, é uma equipe, né, de autônomos. Sim. E aí, o senhor acha que, um exemplo, mesmo você sabendo que a linha que a pessoa que está acima de mim não é a linha que eu necessariamente queria seguir até o final, né, no meu propósito, as coisas, eu não concordo com algumas coisas, você acha que eu, no mesmo ambiente, na mesma situação, dando o meu melhor, fazendo aquilo que eu acho meu propósito, eu consigo avançar ou eu tenho que sair daquele ciclo? Não é assim, de coisas erradas, nem nada disso, não. É tipo de você saber que a pessoa não tem a mesma visão que a sua. Certo. Sim, você tem que sair. E a mesma resposta para pessoas que têm uma carreira, que não são empresários, mas têm uma carreira
E no início da carreira, você parece que é jovem, está no início dessa carreira, o mais importante do que dinheiro é você ter o aprendizado correto. Então, é mais importante você trabalhar com líderes que vão te motivar e vão te ensinar corretamente do que você tentar ter meio sucesso, porque daqui a 5 ou 10 anos, você poderia estar muito mais avançado indo numa outra trilha. Então, se você tem gestores que não conseguem puxar de você o seu melhor, então, sim, vale a pena sair e ir para um outro. Só ditaria a seguinte, isso é a mesma coisa para alguém que trabalha numa empresa, que é onde você está ganhando dinheiro, mas você tem um sonho daquela carreira, se aquela empresa não está contribuindo para a sua carreira como você gostaria, saia também. Só a dica para você e para essa pessoa também, saia depois que você garantiu o outro lugar para você, porque é sempre mais fácil conseguir um emprego quando você já tem um emprego, né? Quando você já está empregado, aí todo mundo quer te roubar daquela empresa. Mas quando você não está empregado e você está desesperado, até as entrevistas não vão bem. Então, sugestão, sim, saia, mas não saia até você ter outra oportunidade. Mais uma pergunta, vamos lá, 2 perguntas somente, tá bom? Tem uma aqui, 2 perguntas somente. Boa noite, pastor. Boa noite. O senhor mencionou sobre sociedade. Eu acho que é muito pertinente essa questão de sociedade. Eu acho que muitos dos que estão começando a aprender sozinho, às vezes, é muito mais complicado. O que o senhor poderia nos aconselhar acerca da escolha de sócios, né, para o negócio? Então, eu já tive sócios e sócios, né? Na editora, eu comecei com um sócio e... ele veio para... Eu tenho muitas pessoas que querem ser meu sócio, sempre tive, né? E eles todos tinham palavras proféticas que eles iam ser meu sócio. E então, esse senhor teve uma palavra profética que ia ser meu sócio, e aí eu falei, tá bom, foi um erro. Mas, por outro lado, Deus me protegeu e a gente começou a Edilan, que é a editora. Mas chegou um dia que ele estava lá, com o contador, com o advogado, ele me chamou para uma reunião, e aí ele me forçou a pagar ele um monte de coisas, aí foi muito ruim, me acusou de mentir, foi muito ruim, mas me livrei dele. Hoje aquela empresa é uma Eireli, ou seja, eu não tenho sócio naquela empresa, mas muitas vezes um sócio é muito bom, porque ele contribui com áreas que você não contribui. Na Legacy, eu tenho um sócio que ele é muito bom na área financeira, e não é minha força, nem me interessa, né? Então, ele é muito bom, confio nele. Quando você tem um sócio, você acaba gerando uma aliança, né? um jugo. Né? Então, a Bíblia fala sobre não ter jugo desigual. Então, é muito importante, eu creio, que você tenha um sócio que tenha valores parecidos com o seu. Então, se você for cristão, eu acho que não é apenas ter um cristão, mas ter valores similares. E, outra coisa, é preferível que não seja da mesma igreja, porque se der errado, você não estraga outras coisas também, especialmente se você for o pastor. Então, eu não tenho sócios da Ilan, então, se você é da Ilan e você quiser ser sócio meu, você vai ter que sair da Ilan, ou então você vai ter que orar para eu sair da Ilan. Tá? Então, a última pergunta. Aqui, pastor. Sim. Boa noite. O que deve ser analisado antes de abrir um negócio do zero? Então, também tenho uma outra palestra no YouTube do Empower que fala exatamente sobre isso. Encorajo vocês todos a dar uma pincelada lá no YouTube do Empower para ver isso. Mas o que deve ser analisado? Primeiro, se você realmente é um empresário.
se você tem esse perfil. Né? Muitas pessoas, não, eu quero ser empresário porque eu quero ser rico. A maioria dos empresários não são ricos. A maioria dos empresários estão passando por dificuldade, tentando fazer o pagamento dos funcionários a cada mês, tentando assim. Então, a maioria dos empresários passam dificuldade da mesma forma que outros passam. Então, se você tem um perfil de uma pessoa que é empresária. Então, eu acho que isso é o mais importante. Esse perfil inclui disciplina pessoal, principalmente na área de não gastar com você o dinheiro que precisa ficar na empresa. Eu diria que essa é a principal característica de um empresário que vai ter sucesso, é alguém que tenha autodisciplina para poder ver uma conta bancária na empresa cheia de dinheiro, mas saber que ele não pode pegar, porque senão, no mês que vem, a empresa vai falir. Então, ter a autodisciplina para fazer isso e viver dentro do que você pode viver, mesmo vendo centenas de milhares de reais na sua conta. Mesmo você tendo um carro que está quebrando, que você precisa trocar o carro, tendo dinheiro na empresa, mas você saber que você não pode ter essa autodisciplina é a principal característica de um empresário que tem sucesso, eu diria isso. Então, antes de decidir se você quer abrir uma empresa, você tem que decidir se você é o tipo de pessoa que pode abrir uma empresa. Ok, pessoal, como sempre no Empower, nós não somos, aqui não é um culto, mas nós queremos terminar orando por suas empresas. Nós estamos num momento de pandemia, tem muitas dificuldades. Então, queria que vocês ficassem de pé, levante suas mãos, eu vou orar aqui por suas empresas, depois vou pedir depois vou pedir aí para o pastor Tiago vir aqui, tiver alguns anúncios, o próximo, a data do Empower. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por cada homem, cada mulher, Senhor, cada empresário, cada profissional liberal, Senhor, autônomo, Senhor, e cada pessoa que está desejando ser um empresário. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor primeiro proteja a nossa mente e nosso coração, Senhor. Que aumente e expanda, Senhor, a nossa influência, Pai. Senhor, que o Senhor, que as nossas empresas, Senhor, sejam empresas que glorifiquem Teu nome, Pai. E, Senhor, que na medida que nós honramos Teus princípios, Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor continue abençoando, Senhor. Declaro bênção sobre cada empresa aqui nesse lugar, sobre cada família, Senhor, sobre cada casamento, Senhor, sobre cada relacionamento com os filhos, Pai, sobre cada relacionamento com os pastores deles, Senhor. Que o Senhor abençoe, Senhor, não só na empresa, mas em todas as áreas da vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.